Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Geliane Rosa, esse é o meu canal. Espero que todos estejam bem. Eu estou aqui mais uma vez para falar do concurso da Unesp, que está aí aberto, né? Que há vários editais abertos para mais de 24 campos. Como eu já disse em outro vídeo, a Unesp, ela está presente em mais de 24 cidades. Então é uma oportunidade para você que está começando aí no mundo dos concursos, para você que quer mudar de, de da iniciativa privada para pública, para você que já está na iniciativa pública, mas às vezes quer ganhar um bom salário, quer ganhar um salário melhor do que o que você ganha, né? Porque a gente sabe que não são todos os cargos públicos que se pagam bem, né? A maioria aí está na média aí de salário, 2 salários mínimos, né? As pessoas têm muita ilusão de achar que todos os cargos de que todo servidor público ganha bem. E não é, né, gente? Porque o servidor público ele tem várias categorias, né? Então, tem servidor público de prefeitura, tem servidor público do estado, tem servidor público federal e tem de nível fundamental, de nível médio, de nível superior. Então, cada instituição, essa categoria de servidores públicos tem um salário, né? E a Unesp, ela é uma instituição aí que ela paga bem. Eu acho que o salário dela aí tá quase junto com os tribunais. Ela remunera bem. Os benefícios dela, eu acredito que são bons, né? O benefício é o Vale Alimentação, tem o plano de saúde com participação, que é o da Unimed Nacional, que você adere ao plano, você não é obrigado a ter esse plano. E, enfim, mas é uma instituição que você vai ter uma tranquilidade, né? Porque você está dentro de uma instituição. Embora a Unesp ela é uma autarquia, ela é um ente que ela tem autonomia para gerenciar as suas decisões, ou seja, ela não precisa pedir autorização para o governo do estado de São Paulo para fazer algo. A figura máxima da Unesp é o reitor ou reitora, que, como eu já disse no vídeo passado, quem está representando aí a Unesp é a professora doutora Maísa Furlan. Ela é a nossa reitora, primeira reitora da Unesp, tá? Então ela começou o mandato dela esse ano, então são 4 anos do mandato dela. O reitor, assim, eu vou explicar em linhas gerais, tá? O reitor é muito político, é um processo político para a escolha do reitor. É apresentada uma lista tríplice lá para o governador do estado de São Paulo. Depois essa lista tríplice é apresentada para a instituição. Depois os candidatos começam a sua campanha. Esse ano nós tivemos 3 chapas. Aí eles vêm nas unidades e fazem campanha e prometem o mundo e os fundos, né? Enfim, é político, um processo político mesmo. Depois, muitos, sinceramente, mudam. Então, a gente tem reitoria que faz nós, assim, funcionários, sofremos no sentido que eu falo, assim, às vezes ela é alinhada com uma política meio privada, né? O que eu acho um absurdo. E às vezes quando esse tipo de reitoria assume, é meio complicado para nós funcionários. Então, a gente ainda está no início do mandato da professora Maísa Furlan. Eu espero que ela seja uma boa reitora, né? Que ela aí. Enfim, reitores vão, reitores vêm, e nós, funcionários, estamos aí continuando. Então, é a mesma coisa de quem está numa prefeitura. Prefeito vai, prefeito vem, mas você está ali concursado com o seu cargo, tranquilo, certo? Bom, hoje eu anotei
por milagre, porque eu sou uma pessoa, gente, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Quando eu falo desorganizada, é porque assim, eu confio muito na minha memória. Então eu fico confiando que eu vou lembrar das perguntas que fizeram que eu respondi ali. Eu respondo cada pergunta que fazem pra mim assim. Já vou ali, já respondo. Mas às vezes é bom a gente gravar aqui, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, né? Então a pessoa ali põe o vídeo, ouve, e às vezes a pessoa não lê ali os comentários, então aqui já fica esclarecido. Bom, então a primeira aqui que eu vou responder é sobre o adicional. O que é o adicional, né? O adicional é, por exemplo, você entrou no cargo de ensino médio, mas você, que é o que acontece na maioria, você já é formado, você já tem seu diploma, você já tem sua profissão, mas você entrou no cargo de ensino médio, porque a realidade é que o cargo de ensino médio da Unesp está pagando mais do que numa iniciativa privada para você que tem, pra gente que tem uma graduação, né? Então a gente acaba aí fazendo os concursos do ensino médio, porque hoje as instituições elas pegam muito pesada no conteúdo do ensino médio, se nós analisarmos. Ela quer cada vez mais pessoas mais qualificadas. Ela não quer muito atingir aquela pessoa que só estudou no ensino médio. Ela quer abranger, ela quer um perfil de um candidato com mais escolaridade, além só do ensino médio. Então, o adicional é um plus a mais no seu salário. Então, você entrou no cargo de ensino médio e você tem o ensino superior, você tem direito, faz jus a 5% a mais no seu salário. Na Unesp, nós falamos referência. Referência é 5%. Para qualquer pós, para qualquer graduação que você tenha, são 5% que você vai receber. Então, você passou no concurso, você foi chamado, foi lá, assinou sua carteira, assinou seu contrato, aí tem os 90 dias, né? Porque nós somos seletistas, então a CLT é a nossa base. Então, a gente tem um contrato lá de 90 dias, que é até outra pergunta que eu vou responder daqui a pouco, outra dúvida. Então, você passou os 90 dias, você já tem um sisteminha da Unesp que tem para você colocar a sua qualificação. Durante esses 90 dias, você já coloca ali os seus diplomas. Coloca que se você tem... nós podemos pôr 2 graduações. Por exemplo, eu sou formada em letras e em direito. Então, eu coloquei minhas 2 graduações lá no sistema. Então, quando passar os 90 dias, hoje, porque na minha época, quando eu entrei, tava parado, tá, gente? Eu demorei para receber os 5% da minha graduação. Então, quando der os 3 meses, por exemplo, você é do ensino médio, entrou num cargo de ensino médio, passados 3 meses, você vai requerer uma referência pela sua graduação. Então, você consegue 5% pela sua primeira graduação. Aí, depois, como funciona? Daí, depois, você já colocou os demais diplomas lá, de pós, de mestrado, de doutorado, de pós-doc, de tudo mais que você tem. Depois, isso tem um interstício, que é a cada 3 anos. A cada 3 anos, você consegue uma referência de 5%. Geliane, são só 5%? Não é igual à faculdade federal, que é 7,5%, que é 12%, que é metade? Não, são 5%, tá bom? Cada referência é 5%. Como é calculada essa referência? Essa referência é calculada em cima do seu salário base, tá bom? Aquele salário seu ali base, ela é calculada em cima desse salário base, tá bom? Essa referência, ela incorpora no seu salário para fins de tudo, para fins previdenciários, para fins de imposto de renda, para fim de tudo. Ela é integrada ao seu
salário. Você vai fazer jus dela para tudo, tá bom? Espero ter esclarecido isso. Período de 90 dias, né? O pessoal tá preocupado, mas Geliane, e se eu for demitido? E se eu não ficar na experiência após esse período de 90 dias? Nossa, eu deixei meu trabalho, né? E me lasquei aqui. Gente, você tem que ser uma pessoa para você não passar no período de 90 dias, você ficar lá encostado e não fazer nada, tá? Pense você, eu fui para São Vicente trabalhar em laboratório. Gente, eu sou da área de humanas. Eu dava aula de letras, né, de português. Às vezes até tem uns videozinhos meu aqui, um pouco dando dica de português. E eu caí num laboratório para mexer com microscópio, para mexer com lupa, para mexer com equipamento. Eu não sabia nada. Nada, eu não fazia noção do que era um microscópio. Eu não fazia noção do que era uma lupa. Porque a gente faz concurso para coisa, você não quer saber, você só olha o salário, né? Nossa, esse salário, ensino médio, vou fazer. E fiz, então, eu caí no laboratório. Pense, eu falei, meu Deus, né? Eu vou me lascar aqui, porque eu não vou passar nesse período, né? E eu arrisquei, tipo, saí da minha cidade, fui lá para São Vicente trabalhar, meio preocupada também. Mas você tem que ser muito. Acho que você tem que ser uma pessoa assim que você chegar lá e vai ficar com o seu braço cruzado, sem se preocupar de aprender. Porque eu, mesmo sem experiência nenhuma, ficava ali, fuçando, tentando aprender, né? E até agora eu não conheço o caso de alguém que não tenha passado os 90 dias, tá? Não conheci nenhum caso disso que não tenha passado. Se alguém aqui conhece, pode falar aí abaixo, no caso da Unesp, né? Falar aí nos comentários, tá bom? Então, você tem que ser um zero, né? Um zero aí, um zero negativo aí para você chegar lá e não passar numa experiência, tá? A Unesp, ela não vai fazer um concurso, um certame para selecionar bons profissionais para chegar lá 90 dias, dar uma canetada lá e te demitir, tá? Até porque isso geraria para ela um tremendo também processo, né? Já pensou? Você deixa seu trabalho, vai lá, assume a vaga de um concurso público, às vezes muda de cidade, muda a sua rotina, muda a sua vida, fica 90 dias, não gostei de você, não foi com a tua cara, tchau. Não, não tem isso. Você tem que ser uma pessoa... Enfim, gente, vocês sabem a pessoa que tem que ser para você não passar num contrato da Unesp, né, de 90 dias. Porque isso é tempo que nós somos seletistas, então é algo vigente, tem que ser cumprido isso daí, tá bom? Carreira da Unesp. Bom, gente, nós estávamos estagnados. Quem é servidor público aqui sabe que às vezes o serviço público ele fica parado. Nós servidores às vezes ficamos sem aumento de salário, quando o salário nosso fica congelado, a gente não tem aumento, às vezes fica defasado. Tudo isso acontece, né? Eu gosto muito de ser realista. Às vezes eu vejo as pessoas aí vendendo uma coisa assim, muito oba-oba, né? Quando eu entrei na Unesp, eu entrei em 2015. Gente, eu entrei na época das vacas magríssimas. A Unesp estava em crise, né? Porque um outro reitor tinha aí gastado os tubos e nós estávamos em crise. Então, quando eu entrei, não tinha nada. Era só o salário e o vale alimentação, né? Daí os benefícios que eu tinha era o vale alimentação, esse plano de saúde, essas coisas. Mas eu não tive. Eu não tive promoção por escolaridade quando eu entrei. Eu não tive... nós não tivemos plano de carreira, nada, estava estagnado. Então voltou-se tudo isso em 2018, aí depois a pandemia, na pandemia
Ao contrário do que se imaginava, a Unesp conseguiu mais receita, então melhorou muito pra gente. Acho até também porque houve uma economia feita com o nosso próprio salário, né? Porque nós ficamos em casa, trabalhando de casa, então a Unesp ela economizou. Então o nosso salário novamente deu uma melhorada nos benefícios e tudo mais. E então, aí falando sobre o plano de carreira. Nosso plano de carreira ele está voltando, porque assim, quem é servidor público sabe que nós temos que ser avaliado. Avaliado que eu falo por nossos pares, né? Então nós temos que passar por uma avaliação. Então a gente passando por essa avaliação, gente, essa avaliação não é para você ser demitido, tá? É uma avaliação de desempenho, como você, mas essa avaliação, será que eu vou ser demitido? Não. Se você nessa avaliação não for bom, você não entra para concorrer no plano de carreira. Essa é a proposta, né? Então você vai ter que depois melhorar ali para você entrar no plano de carreira. O plano de carreira é o quê? É por meio de cursos, por meio de várias coisas que você faz, você angaria aí mais uma referência. Aí é um processo que depois que vocês entrarem, porque como está em construção, como está sendo debatido ainda entre as unidades, para ver como esse plano de carreira vai ser equânime para todos os funcionários, então eu por enquanto não tenho muita propriedade para falar. Eu só sei assim que é um plano que para tudo que você fizer a mais, muito voltado para a escolaridade, para a formação, você a cada tempo tem uma referência. Por exemplo, assim, a cada um primeiro ano eu tenho 2 referências, no segundo ano tanto, enfim, até atingir lá 30 e poucos anos para você parece ter 4, 5 referências, tá? Que também incorpora o seu salário, tal, integra para fins de tudo, você não perde, tá? Cargos de chefia, né? Eu já expliquei no outro vídeo que os cargos de chefia da Unesp há cargos de confiança. Então, um funcionário, ele pode exercer uma chefia. Ele pode ser um diretor, um diretor acadêmico, um diretor administrativo, um diretor de serviços. Ele pode ser supervisor, ele pode ser assessor. E para tudo isso, o funcionário ele ganha uma gratificação. Cada categoria dessa que eu falei, tipo, assessor é uma gratificação, diretor é uma gratificação, supervisor é outra gratificação. Não é igual para todo mundo. Cada um, conforme o seu cargo aí de confiança, você tem uma gratificação maior. O diretor administrativo ou acadêmico ou de serviços, ou da informática, que agora também foi criado, são cinco diretorias. Tem a diretoria acadêmica, diretoria administrativa, diretoria de serviços, diretoria da biblioteca e documentação e diretoria de informática. Então, são 5 diretores, e esses diretores têm supervisores e podem ter até assessores, tá? Aí é uma coisa assim que, eu falar a verdade, não concordo muito. Acho que é muito cacique aí mandando. Mas enfim, né, gente? Quem sou eu na fila do pão para achar alguma coisa? Mas como servidor e como cidadã, eu tenho o direito de falar o que eu penso. Então como funciona? É por mérito? É por amizade, por camaradagem? Como que funciona? Eu, sinceramente, acho mais ali que é camaradagem. Não que as pessoas que sejam diretoras, sejam supervisoras, sejam assessoras, não tenham competência. Mas tem que ter ali o QI, né? O que indica. Sendo bem, não obedece critério, o mais velho da sessão vai ser diretor. Não obedece isso. O mais velho vai ser assessor. Quem chegou há mais tempo. Não, você pode chegar hoje lá, cair nas graças, porque já aconteceu, já vi isso acontecer, cair nas graças de alguém e daqui a um tempo você ser diretor, com 1 ano de serviço, você é diretor
de alguma sessão. Não estou falando da competência, tá, gente? Mas é isso que eu observo, tá? Não é nenhum ressentimento, porque, falar a verdade, não é a minha pretensão. Eu acho que essas pessoas que são diretoras, são assessoras, são supervisoras, elas têm uma incumbência muito grande, né? A gente faz o nosso trabalho, vem embora e vida que segue. Eles não, né? Eles têm que ficar ali alerta sempre. A gratificação deles é boa, tá? Eu acho que a Unesp paga muito bem, remunera muito bem essas pessoas que têm esses cargos de confiança. Tem uma tabela lá dentro da Unesp, nos regimentos lá de quanto cada chefia ganha. Como eu estudei, gente, quando eu passei no concurso de 2014, eu já falei, que eu acho que eu sou assim. Quando eu fiz o concurso em 2014, são 11 anos de diferença, 11 anos. Né? Em 11 anos o mercado mudou muito de estudo para concurso. Eles estão muito exigentes, eles querem pegar assim, as pessoas mais preparadas, as pessoas mais hoje, né? Querem pegar lá laçar aquele candidato com uma expertise maior, né? Então, quando eu fiz em 2014, a minha prova foi uma prova generalista, assim, sabe? Tinha português, tinha informática. Informática até na época foi o Linux, que a gente quase nem usa, mas a Unesp usa também o Linux e o Windows. Então foi informática, foi português, aí caiu Constituição, eu acho que, se eu não me engano. Constituição, basicamente, ali o artigo 5º, mais que eles pegam, né? Então, eu não vou falar para vocês que eu me dediquei a estudar. Eu acho assim que as coisas eram por Deus. Eu já contei, acho que aqui a história. Se eu não contei, eu vou contar rapidamente. Eu fiz a inscrição, eu lembro que eu dava aula numa escola. Aí eu vi essa prova, aí eu vi que estava aberto o concurso. Daí eu só olhei lá, ensino médio, salário. Não se exigia nada, não se exigia experiência, não ia ter prova prática, não ia ter nada. O salário era mais do que eu estava dando aula. A inscrição, eu lembro que na época a inscrição foi R$32. Então eu falei, vou fazer. Eu fui lá, paguei a inscrição, fiz tudo, minha inscrição. Chegou no dia da prova, era um domingo. Eu quase não fui fazer a prova. Eu já estava casada, aí eu falei pro meu marido. Aí meu marido falou assim, nem vai fazer essa prova. Daí eu falei assim, eu quero saber, eu vou fazer. Aí vim até, que eu sou de Cajati, fui até registro, fiz a prova. Assim, na hora que estava fazendo a prova, assim, pensei, nossa, é uma prova que eu consigo fazer, né? Fiz a prova. Depois saiu o resultado, eu fiquei em 10º. Tá, gente? Minha posição nesse concurso foi em 10º. Eu fiquei em 10º, fiquei em 10º, é uma vaga só, eu nem vou ser chamada. E desencanei. Eu desencanei. Nem liguei, nem acompanhava, continuei dando aula, continuei a minha vida. Até que um dia meu celular tocou, um celular que eu nem atendia. Porque na época a gente tinha 2, 3 celulares, né? O celular que naquele dia eu atendi, porque eu não olhava o diário oficial pra ver se eu tinha. Se esse celular não tivesse tocado, hoje eu não estaria gravando esses vídeos aqui pra vocês, falando do concurso do Unesp, porque eu não olhava o diário oficial, sabe? Na minha cabeça, assim, eu não era aquela pessoa feita concurso. Então eu não olhava diário oficial. Então, mas sorte que a Unesp tem essa coisa, ela liga pra você. O RH liga e pergunta e fala, olha, vai ser sua convocação, você vai ter interesse, né? Vai ser tal dia. Aí eles entram em contato, é muito bom isso, da Unesp. Eles entram em contato com você, perguntam se você vai ter interesse, já tiram suas dúvidas. Nesse ponto, a gente não fala mais RH, tá? É gestão de recursos humanos, alguma coisa assim. Seção, eu esqueço. Eles não gostam que falam que eles são RH. Enfim, gente. Mas eu falo que eles são RH e pronto, acabou. Então, essa foi minha história do concurso, tá? Aí eu fiz em 2022 teve um para técnico administrativo. E o salário era diferente, porque eles ganhavam tipo R$1.000 a mais que a gente. E eu tava na biblioteca, não queria mais ficar muito na biblioteca.
Eu falei, vou fazer esse concurso aí. Aí, pra esse, assim, eu peguei, sentei, estudei. Até estudava com uma colega minha, que ela também, ela tava em São Vicente, ela queria voltar para registro, mas para transferência estava difícil. Daí ela estudou, ela passou em segundo, já tá aqui em registro trabalhando faz tempo já também. E eu nesse eu fiquei em 13º, então eu tô ainda na lista, acho que já chamou o 8º. Pode ser que chegue a minha vez, porque o concurso ainda tá vigente. Se chegar a minha vez, eu não sei se eu exonero esse cargo que eu tô, que é o suporte acadêmico 2, e assumo esse administrativo. Não sei porque o salário é idêntico. O salário é o mesmo, 6.291 para ambos. E eu já tô com 10 anos, né? Indo pro 11. Não sei se compensa eu voltar de novo, fazer estágio probatório, passar pelos 90 dias, pelos 3 anos e tudo mais. Claro que eu traria já as minhas promoções apresentadas, tá? Mas, então nesse que eu estudei, aí eu estudei, daí eu sentei, me debrucei, foi aquela coisa, né? Como era acadêmico e já era nesse formato de prova dissertativa, eu tinha que ser ali na ponta da caneta mesmo ali, gente. Pegar a resolução da Unesp, ler. Resolução, porque a Unesp, assim, ela tem a resolução, que é o regimento da Unesp, um regimento, e depois tem as resoluções, as portarias, no caso de graduação, como várias portarias de como funciona a graduação, de como tem que fazer, de como isso, como aquilo. Então, eu estudei essa parte, porque na parte que eu falo do acadêmico. Então, entrei lá no site da Unesp e fui baixando as portarias e fui lendo. Lia. Eu mesma fazia aquelas perguntas, sabe? O que é Propeg? O que é CAD? O que é isso? O que é aquilo? E ia respondendo. Sabe aquele questionário que você responde mesmo? Eu fiz assim, porque eu acho que eu sou melhor para decorar isso, né? Quantas pessoas precisam para... Como é aberto o curso de pós? Como é fechado? Então, e na minha prova caiu 2 questões do que realmente eu tinha estudado. Foi impressionante. Trabalho remoto. O trabalho remoto na Unesp, gente, nós tivemos o trabalho remoto durante a pandemia, tá bom? Hoje ainda ele não está regularizado no âmbito da Unesp. Salvo exceções, por exemplo, assim, faltou água hoje na Unesp. Não tem, em São Paulo não tem como chegar na reitoria e tal. Aí eles autorizam você ficar em casa, exercendo o seu trabalho em casa, né? Claro que quem mexe em loco, assim, por exemplo, quem mexe com parte de laboratório, ele não vai nunca poder ser home office, né, gente? Vamos combinar, mas quem é administrativo já vai poder. Então, por enquanto ainda não está regulamentado, salvo nessas exceções que eu falei. Nós temos que ir presencial, os administrativos têm que ir presencial, mas é uma pauta do sindicato para que tenha o trabalho home office para os administrativos, né? Então, para todos, mas quem mais se beneficiaria, com certeza, é quem exerce trabalho mais ali administrativo, né? Que mexe ali com contrato, o pessoal do acadêmico. Agora, quem vai trabalhar em loco, quem vai trabalhar em laboratório, quem vai trabalhar isso aí, não tem como você trabalhar de laboratório de casa, né? O sindicato, nós temos um sindicato forte, o sindicato nosso é a Sintunesp, né? Ele que briga por nós, assim, né? Que defende, tem várias pautas, que tem várias... que vai lá, que pressiona a reitoria para conseguir melhorias para a gente. O sindicato você pode ser sindicalizado, né? Pagar lá a tarifa, a taxa, sei lá. Ou não, mas mesmo assim o sindicato vai te defender, né? Ele defende a classe. Então, nós temos sindicato. Enfim, gente,
eu acho que foram essas as questões que me perguntaram. As pessoas aí, hoje, a Unesp, como é um concurso assim, que não é aquela coisa igual o escrevente, né? O escrevente você pega, tá todo mundo falando concurso de escrevente, né? Tá todo mundo vendendo. Eu vejo que tem gente que faz de. Que todo dia ele grava um conteúdo do escrevente. Não sei como consegue arrumar tanta pauta para falar. Mas então não tem assim aquelas videoaulas, né? Alguns, eu vi que tem um professor que ele, esqueci o nome dele, que ele tá fazendo aí também um projeto aí, que ele tem um canal no YouTube, dando aulas da resolução da Unesp, dando aula de alguma coisa assim. Eu acho muito interessante, né? Mas ainda é pouco, tendo em vista os outros concursos que tem N pessoas explicando, né? Enfim. Então é mais na raça ali mesmo, você pegar ali entrar lá no edital, ver o que resolução que vai cair, joga lá na internet, resolução tal, baixa aquilo, lê, aí estuda no seu método, né, gente? Eu acho que cada um tem um método de estudar. O meu método de estudar é ou videoaula ou questionário. Se não tem a videoaula, eu pego ali o PDF, alguma coisa, leio e depois faço o questionário. O questionário é coisa lá da década de 80, quem aí tem 40 anos, 42, sabe que a gente respondia muito questionário, era uma forma de aprendizado nosso na época, tá? Enfim, o vídeo hoje ficou um pouco longo, eu espero que vocês, se tiverem mais dúvidas, podem perguntar, eu vou responder. Como eu falei aqui, né? A minha intenção não é aquela intenção de virar uma YouTube milionária. Se isso acontecer, amém, né? Mas se não acontecer, é mais mesmo vendo aí que tem pessoas interessadas, vendo que eu posso ajudar, eu tô ajudando, tá bom? Enfim, espero que vocês gostem, espero que se tiverem mais dúvidas me perguntem. Caso eu também tenha mais coisas pra falar, eu gravo outro vídeo, tá bom? E então, fiquem com Deus, boa sorte, estudem, estudem muito a parte específica de vocês, quem vai fazer aí para laboratório, quem vai fazer aí para administrativo, acadêmico, para administrativo, da parte da administração mesmo. Estudo, eu já falei, né, como que são as questões. São, por exemplo, para a biblioteca vai ser redação, né? Para a biblioteca, para o laboratório vai ser redação, mas para os outros cargos, questão específica mesmo do que você vai fazer, né? Se você for da parte acadêmica, você tem que estudar ali tudo que se envolve do acadêmico da Unesp, como é que é feito cada coisa do acadêmico. Se você for administrativo, como é que é feito ali no âmbito da Unesp, tá bom? Enfim, boa sorte. Agora sim, finalizando, fiquem com Deus. Tchau. Desculpem aí que eu não sou muito, meu foco não é organização, acho bonito quem é, mas eu sou um pouco desorganizada, mas me entendo na minha desorganização. Um beijo, tchau.